Alô, pessoal, estamos aqui novamente para um bate-papo com essa live, onde o assunto é o estresse e a insônia, o equilíbrio pela técnica EFT. Me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, sou mestre em ciência da saúde e também trabalho com a terapia chamada de EFT, o Emotional Freedom Techniques, ou a terapia da libertação emocional. Estamos hoje para conversar o quanto as pessoas hoje estão estressadas. Vou dar um exemplo. Agora há pouco eu saí de carro, parei um pouquinho no sinal, o cara meteu a mão na buzina, não esperou nem o sinal abrir. Quer dizer, as pessoas hoje estão de um jeito com os nervos a flor da pele, não conseguem mais respirar um pouco, parar, respeitar o outro. Não estava me respeitando, eu estava respeitando o sinal. Tinha pessoas atravessando a rua. Complicado, não? Mas o estresse excessivo leva à insônia. Bom, por definição da Associação Brasileira de Distúrbio do Sono, ela fala o seguinte: a insônia se caracteriza pela dificuldade de começar a dormir, para se manter dormindo ou acordar antes do horário desejado. Então, aquela pessoa que tem o horário que nós chamamos de sono picado, ela não consegue se concentrar, ela não consegue se manter por um período prolongado, que o natural é entre 7 e 8 horas que o indivíduo, ser humano, deve dormir adequadamente. Então, os problemas de estresse, os problemas que vêm afligindo hoje o ser humano, estão gerando insônias constantes. E, novamente, vem aquele assunto, eu tenho que tomar remédio. Não. Existem estruturas no nosso corpo que liberam hormônios que fazem com que nós tenhamos um sono mais agradável. Existe uma glândula chamada de pineal, que é responsável pela liberação de um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é o responsável por um sono tranquilo, que nós chamamos de sono de quinta etapa, o sono REM. Mas o estresse está atrapalhando tudo isso. E outras coisas, as pessoas ficam à noite, ao invés de estarem descansando a cabeça, elas estão ligadas em celular e computadores. Então é importante que você tenha isso dentro da mente de vocês, que chegou um certo horário, para de usar celular, para de usar computador, rede social, porque você está mandando uma informação para a sua glândula pineal, para o seu cérebro, de luz, de iluminação, é como se fosse o dia, ela reage à luz. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Bom, eu vou dar algumas orientações às pessoas que têm problemas de insônia. Primeira orientação: adotar horários regulares para dormir. Se você tem o hábito de deitar às 10 da noite, deite sempre às 10 da noite. Às 9, sempre às 9 horas. Para tentar regular o seu sono. Agora, tem gente que dorme um dia às 10, outro dia às 11, depois meia-noite, passa para 1 da manhã, você desregula o que nós chamamos de ciclo circadiano. O ciclo circadiano são os ciclos naturais do dia. Acordamos, comemos, tomamos o café da manhã, vamos para o trabalho, para o estudo, almoçamos, descansamos um pouco após o almoço, voltamos ao trabalho, quem está no estudo retorna para casa, toma seu banho, vai estudar, mais tarde vem o lanche, aí você começa o decréscimo. Com luz, a pineal reage de uma forma. Sem luz, ela reage de outra forma para relaxar. Então, sempre dormir no horário pré-determinado. Outra coisa, orientação: evita dormir durante o dia. Você fica trocando o horário do dia com o horário da noite. Isso prejudica o nosso sono, e muito. A terceira dica é fazer atividade física, se possível, de manhã ou à tarde. Por quê? A liberação de endorfinas, que são hormônios necessários para nos ajudar nos quadros de dor, analgesia, insônia, depressão e outros fatores que comprometem a vida emocional do ser humano, deve ser executado. 30, 40 minutos diários de exercício, não precisa ser na academia, você pode fazer a sua caminhada, colocar seu tênis, seu short, sua camiseta, vai lhe auxiliar muito. Outra coisa,
evitar bebidas como cafeína à noite, chás, chamates, refrigerante do tipo cola, guaraná em pó, se possível, não. Café, nem pensar à noite. Tudo que é cafeína tira a melatonina de liberação desses hormônios para que você relaxe. Comer, outra dica, quinta dica, comer alimentos mais suaves, menos pesados à noite. O nosso organismo está num processo de decrescência, de decrescente a nível de ciclo circadiano. E você coloca, por exemplo, uma macarronada para dentro. O seu organismo, ao invés de dormir, ele vai ficar num processo de digestão por 2 a 3 horas, e ao invés de você estar direcionado para dormir, o seu organismo se direciona para a digestão. Então, à noite é para você se alimentar de forma leve. Outra coisa, consumo de bebida alcoólica em excesso à noite. Isso tira o sono. As pessoas pensam, ao contrário, que a bebida alcoólica vai relaxar e vai levar ela ao sono. Pelo contrário, a bebida alcoólica ela necessita no organismo de líquidos, porque o nosso cérebro consome 75% dos líquidos que estão circulando no nosso organismo. Então, se esses líquidos não chegarem adequadamente ao cérebro, ele tem que ajudar, por exemplo, o fígado a metabolizar esses álcools que você acabou absorvendo. Então, a necessidade do fígado roubar líquidos do cérebro para metabolizar esses álcools. O que vai acontecer no seu cérebro? Não vai funcionar adequadamente, não vai gerar o relaxamento, você não vai ter um sono adequado. A sétima orientação é diminuição da luz de exposição à noite. Por isso que eu falei, cuidado com celulares, computadores, televisão, luz acesa no quarto, se possível, o quarto mais escuro possível, porque aí você manda uma informação positiva para essa glândula liberar melatonina para você ter um sono mais tranquilo. Criar um local relaxante para dormir. É sempre bom você fazer algum tipo de procedimento, a respiração profunda, 3, 4, 5 vezes, enchendo os pulmões, soltando o ar, escutar uma música suave, escutar o batimento do cardíaco seu, entender o funcionamento, entender como é que a sua respiração acontece. Isso é um tipo de meditação. E a meditação auxilia num sono mais relaxante. A nona dica é fazer atividades relaxantes à noite. Uma música bem suave, ver um filme bem relaxante, nada de filme de ação ou de aventura, que gera uma tensão maior no seu organismo, ler um livro, escutar uma música suave, né? Uma leitura agradável, né? A última dica para vocês é tentar não brigar com a insônia. Se você está com sono, tente buscar alguma coisa que relaxe você. Tente buscar alguma coisa que faça com que você entre numa fase de relaxamento e produza o início do seu sono adequado. É importante essas dicas. Bom, quais as vantagens que podem ser proporcionadas ao ser humano, à sua vida, à sua saúde mental, quando você tem uma noite bem dormida? Quando você dorme bem, você tem uma tendência a aliviar o estresse. Isso diminui. E diminuindo, você vai ter dias em que você vai dormir melhor. A segunda dica de vantagem: relaxar das tensões musculares. Tente respirar mais. As coisas que acontecem com a gente, eu sei que é difícil, até para mim mesmo. Respire um pouco mais, porque o que passou, passou. É daqui para frente. Tente, vamos dizer assim, apagar da sua mente. Eu sei que é difícil, às vezes machuca a gente, compromete o nosso cérebro, compromete o nosso emocional. Mas a gente sabe que tudo aquilo que nos machuca acaba transferindo para o nosso corpo físico. Da nossa mente, do nosso cérebro, guardando aquelas imagens, aqueles problemas que aconteceram na nossa vida, acaba transferindo para o nosso corpo físico. E vem as doenças em si. Terceira dica: a produção de vários hormônios, inclusive de crescimento. Se você dorme mal, você não produz harmonicamente os hormônios do seu corpo, automaticamente você aumenta de peso corporal.
Uma frase que eu gosto de usar bastante. O ser humano não foi feito para estar acordado à noite. O ser humano foi feito para descansar à noite. Se você tem uma vida desregrada, mudando o dia pela noite, trocando o seu descanso mental pela noite, a propensão de você ter um aumento de peso de 20 a 30% depois de uma certa faixa etária da sua vida aumenta substancialmente. Com o decréscimo da luz, o organismo tende a diminuir o ciclo e você tende a relaxar. Aí você manda a informação para o seu cérebro para que você esteja acordado. O que acontece? Aquelas glândulas que poderiam estar e deveriam estar em processo de produção adequada dentro do seu organismo, você passa a não fazer essa execução. Esse é um dos motivos que um bebê dorme de 22 a 23 horas por dia, porque ele está num processo de produção hormonal que gera o crescimento dessa criança. Então, se você tem o hábito de trocar o dia pela noite, você tem um processo de aumento de gordura e peso corporal promovida pelo desgaste seu orgânico em que você não está produzindo os hormônios adequadamente. Outra dica, melhora o metabolismo e o seu ritmo de vida. Então, se você tem uma vida regulada, dorme adequadamente, não faz uso de cafeína, relaxa à noite, você tem um ciclo natural, você vai ter uma vida mais saudável, fazendo atividade física também. Outra coisa, é importante estimular a memória e a concentração. Então, tente fazer alguma coisa quando a noite se põe, 8 horas, é a hora que você começa a estar em casa com mais calma, após fazer a sua alimentação noturna. Tente fazer algum tipo de atividade que envolva a sua concentração. Isso faz com que haja, né, quando você dorme bem, que você renove mais facilmente as células que estão no seu organismo se reparando, trocando as células velhas por células novas. Nós temos uma troca, para vocês terem uma ideia, uma coisa interessante, né? Algo valioso que o nosso organismo produz é trocar todas as células do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, uma célula sanguínea, ela tem uma vida útil em torno de 3 meses. Então, mais ou menos a cada 3 meses, nós vamos trocando. É como se fosse um selo de garantia que é eliminado e colocado uma célula nova no seu corpo. Então, se você dorme bem, você tem a garantia de uma troca melhor celular para o seu organismo. Bom, isso tudo, esse processo de dormir bem, vai evitar uma série de coisas, como, por exemplo, diabetes, porque você vai ter um consumo, você vai ter uma retenção maior de gordura corporal. Síndrome do pânico, a pessoa que não dorme bem provavelmente poderá vir a ter uma síndrome do pânico. A pessoa que não dorme bem pode ter um problema neurológico chamado de esquizofrenia. Tem processos de bipolaridade, processos de depressão, entre outros aspectos em que a saúde fica comprometida. Dormir bem fortalece o seu sistema imunológico. Ou seja, você faz com que o corpo se recomponha e a sua imunidade, a sua defesa seja maior. Se você troca o dia pela noite, você está sujeito a uma série de doenças, a facilitação da entrada dos agressores externos, fungos, bactérias, vírus e assim por diante. Dormir bem também colabora no emagrecimento, porque você está produzindo adequadamente os hormônios que consomem o seu organismo e ajudam no seu processo de emagrecimento. A pessoa que não dorme bem, geralmente, o que ela faz? Ela vai comer, porque ela está ansiosa, ela está com insônia, então ela vai à geladeira e come um monte de coisa fora do horário. O processo hormonal não está adequadamente, funcionando adequadamente, aquele todo que você consumiu acaba ficando no seu organismo e o seu peso corporal vai aumentar. Então vamos pensar nisso, a importância disso tudo e o que fazer, na verdade, como qualidade de vida e melhoria do seu dia a dia e como você pode melhorar desses quadros, como é que você pode se curar desses problemas. Técnicas existem, trabalhos existem, comprovações científicas existem. Vou falar de uma técnica que eu faço uso, além da acupuntura, a técnica chamada EFT.
A acupuntura já é uma técnica presencial. Eu preciso estar junto com o paciente e fazer toda a anamnese, toda a avaliação, e são colocadas agulhas em pontos de meridianos para tratar essa pessoa. Já a técnica EFT, a Emotional Freedom Techniques, ou terapia da libertação emocional, ela é feita online, à distância. Faz uso de vários pontos dos meridianos da acupuntura, só que sem agulhas. Nós fazemos essa troca computador, celular, com o nosso cliente, fazendo com que haja uma limpeza emocional, a retirada dos processos emocionais que causam esses comprometimentos que acabam afligindo o nosso corpo, dores musculares, dores articulares, dores de cabeça, dores nos ombros, dores musculares, diarreia, queda de cabelo, perda de audição e outras coisas mais que eu não vou enumerar aqui, tem muita coisa. Tem muitos fatores, né? Palpitação, que é uma alteração na frequência cardíaca, né? Falta de ar, tudo isso é ocasionado pelos problemas emocionais que afligem o nosso corpo. Essa técnica, ela é feita uma vez na semana, entre 40 e 50 minutos, online, o seu terapeuta frente a frente com você, aonde você relatará os problemas que você tem no seu dia a dia e nós vamos, através da técnica, realizar progressivamente essa limpeza emocional, te trazendo clareza mental, te trazendo disposição para tudo que você faz na sua vida e uma qualidade de vida muito mais dentro do normal. Então, você que tem estresse, você que tem insônia, se quiser entrar em contato, está aqui meu e-mail, escreva para mim, eu enviarei a você o meu link, né, com o meu telefone, nós conversaremos sobre o processo de equilíbrio emocional, como faremos a técnica, e nós iremos, aos poucos, procedendo com esse tratamento em si. Se alguém mais... Sim, estou lendo agora. Não. Obrigado, Raquel. Minha paciente está sendo tratada e está evoluindo gradativamente. Então, gente, obrigado aos que estiveram presentes aqui assistindo a live. Assistam amanhã mais uma. Amanhã vai ser uma entrevista que vai ser feita com uma pessoa que tem uma doença chamada fibromialgia, que é uma doença do estresse, é uma doença emocional, e nós conversaremos sobre esse processo de tratamento que está sendo feito com ela e o equilíbrio emocional que está trazendo a ela. No mais, luz e paz a todos. Até uma nova live.